falando da estrutura, não da estrutura, mas da direção, né, dos clubes, né? Não só a parte técnica, mas a parte administrativa, né? Como é que tu vê, assim, comparando, né, o time do exterior com o time daqui, tá? Cara, o que eu vejo? E aí tu vai me dizer se eu tô errado ou não. A mudança, né? Tu tem um clube de Série A, né? Muitas vezes os salários em dia, jogador ganhando muito bem e não se mexe, né? Deixa os caras ali, né? O que a gente estava falando antes, a questão da produtividade, né? Não se mexe, deixa lá. Esse nome, ele tá no nome. O jogador tá jogando lá no nome e não pode trocar. Acontece isso também no exterior ou não? Lá não tá jogando bem, troca. Como é que é? Os clubes que eu tive no exterior, normalmente eram clubes que tinham donos, né? Então a dinâmica de um clube que tem dono é um pouco diferente, porque basicamente o treinador, ele tem a sua liberdade para fazer as coisas, mas como tem um dono, esse clube não é tão inchado. É uma empresa. Ele é como se fosse uma empresa, então não é um clube inchado. Então, tipo, não é uma coisa tão vertical assim para tu chegar, é uma coisa de certa forma um pouco horizontal. Os caras trabalham meio juntos, assim, cada um na sua função. Um é o responsável da logística, o outro é o responsável dos uniformes, o outro é o responsável pela administração ali, o outro é os pagamentos e o dono, sei lá, e um diretor de futebol, assim, que ajuda nas contratações e tal. E é basicamente isso, tá? E a comissão técnica. Tu não tem 300 pessoas envolvidas, entendeu? Tu tem 20 pessoas em cada parte. Existe a pressão da torcida, deve existir também, né? Dependendo do clube, esse clube que eu tive na África tinha muita torcida. Eu joguei num clube na Índia chamado Atlético Calcutá, que nós tínhamos pressão de torcida, porque a cidade do futebol na Índia era Calcutá. No Mumbai City, a gente tinha uma pressão interna que eu joguei lá. Porque a gente não era um clube de muita torcida, porque o esporte principal na Índia é o cricket. Então, Mumbai tem um clube muito forte, em Calcutá também, mas o principal esporte em Mumbai é o cricket. Então, os torcedores estavam migrando para os jogadores que gostavam de futebol. Não tinha cultura futebolística em Mumbai. Sim. Então, a gente não tinha uma pressão de torcida forte, mas interna, sim. O nosso presidente, acho que dos donos do clube, era o Ranbir Kapoor, que era um ator de Bollywood. Então tem uma questão midiática toda com o nome dele envolvido. A gente não podia fazer fiasco, não podia fazer nada. Sim. Tinha um outro senhor lá, que eu não esqueci o nome dele, mas que era o cara das finanças. Esses caras ali, eles tinham mais um ego em jogo, digamos assim, que a gente não é pra fazer, não dá pra fazer feio. Os caras passavam com, assim, sabe? Tu notava que não estava bom e eles recebiam pressão e daí vinha pressionando todo mundo. O treinador depois vinha nos pressionava também. Que legal. Não, acho que é uma estrutura que funciona, né? Que funciona, tem uma engrenagem enxuta, né? E funciona. É que lá, como eles têm, digamos assim, um capital, um budget, e eles são organizados nesse ponto, eles já não levam muito um jogador que eles não acreditam. Mas se leva, eles na metade da temporada tentam mandar embora, porque eles fazem contratos de 1 ano ou 2, mas mesmo se o jogador não está rendendo ou não está tendo comprometimento com o clube, eles pegam e mandam embora e tentam trazer outro. Sim. O mundo árabe é muito forte isso nas temporadas, os clubes na China, no próprio Japão, tu joga uma temporada com eles. Se tu não render ou tu não está satisfeito alguma coisa, eles já não te trazem de novo, porque já sabem que tu não vai render. Sim. Entendeu? Acho que principalmente nesses clubes árabes ali, que é um sheik ou um dono, assim, tu chega lá, principalmente os atacantes, os caras te pagam uma Babilônia de dinheiro. Tu não rendeu 3, 4 jogos, tu não fez gol, os caras já estão começando a comprar teu ticket pra tu voltar. Sim. Vão te dar o teu dinheiro ali, ó, vão te meter uma pressão pra não te pagar tudo, que eles fazem também. Jogava em qual posição lá? Eu jogo de zagueiro e de volante. Sim. Então, dependendo do que o treinador pede, eu me adapto ao jogo dele. Ou zagueiro ou volante. Todos os clubes passou aí essa posição. Isso. Então, os clubes esses de dono, dependendo da cultura, é o tipo de tratamento. Esse na Tanzânia, eu parecia que estava jogando no Flamengo ou no Corinthians. Pressão de tudo que é lado.
os caras fazendo assembleias e tu não tem ideia do pavor que os caras tocavam lá. O flamenguista é chato pra caramba, né, cara? Desculpa aí os flamenguistas, mas é chato. São chato. Pode me xingar, mas são chato. A gente tava respaldado dos resultados. Então, o futebol é isso, né? Tu tá ganhando, tu meio que... Não é que tu faz o que tu quer, mas tudo é tolerado, de certa forma. Sim. O problema é se tu tá perdendo. Se tu tá perdendo é um problema. E como a gente foi campeão de tudo que a gente jogou lá, exceto a Champions League da África, que a gente não foi campeão, mas também os caras erraram no planejamento para a Champions League da África, mas no Campeonato Nacional, a Liga, a Supercopa ali, tudo isso a gente... Que legal, cara. Show de bola.